Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Seja Ô, bem-vindo. Carol, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Mais uma. Né, a gente está passando aí como é que fala? Como a muleta dos velhos aqui, porque nós só conta história velha aqui. A gente vai precisar A começar a velharada pesquisar adora, umas mais né? novas para atender um outro público também. Mas é história, né? Com História é certeza, história, não. né? Eu História sou já diz. suspeita, né? Porque eu adoro uma resenha Uma antiga. resenha, é verdade. Não, e tem que trazer, tem que ter, porque as pessoas deixam de lado, a gente tem que trazer, vamos resgatar, né? Exatamente. Mas é isso, é um serviço que a gente presta aqui. Espero que, de repente, os mais novos também acabam se interessando, mas os mais velhos gostam bastante, eu tenho Ah, com certeza. certeza, não tenho a menor dúvida. E hoje? Bom, hoje nós vamos falar de uma história que ela é interessante, ela é curiosa, essa dá para terminar com bastante alegria. E o que ela tem de fundo assim? O bom humor que o futebol tem que exalar. Preservar. Isso. Eu acho que rivalidade no futebol eu acho muito legal, essa que nós temos em Campinas, desde que ela não seja essa rivalidade da insanidade, né? Isso, tem que ser E uma coisa mais tantas vezes saudável, né, João? e a gente viveu e vive também rivalidade saudável, né, de Ponte Pretano e Bugrino, que sabe É interpretar, sabe engraçado que os curtir. próprios atletas conseguem levar isso muito bem, né? Ah, eles conseguem, né, muito É mais o melhor. torcedor, que é um pouco mais É paixão, emocionado, né? Que acaba perdendo a extrapolando, né? Mas razão. o futebol é isso, é legal, né? A zoeira, né? O corintiano zoa com o palmeirense. O corintiano adora falar, o corintiano, o São Paulino, todo mundo, né? Que o Palmeiras não tem mundial, né? É O dia que o Palmeiras conquistar o mundial acabou. Não, Mas vai também morrer a última melhor piada do vai, futebol. mas eu não sei, eu acho que Acho isso que aí vai estar um pouco tá longe ainda. distante, né? O futebol sul-americano, né, vai estar muito distante do futebol europeu. Então, por enquanto é impensado É. essa situação. Mas a nossa história ela vem de um derby. E o derby tem inúmeras histórias em Campinas, né? Tantas e tantas, né? Esse derby aconteceu na década de 70, ou por outro, início da década de 70. Porque, mais ou menos, só traçando um resumo da relação Guarani-Ponte Preta, através desses últimos anos, começando lá dos anos 60, né, que a gente, de vez em quando, desenterra aqui, os anos 60 em Campinas, acontecia assim, o Guarani ele estava na Série A do Paulista, né? Porque o Campeonato Paulista era o que era mais importante. Sim. E chamava-se Divisão Especial, era onde o Guarani frequentava. Então, era elite. E a Ponte Preta ela passou a década de 60 toda brigando para voltar. Ela tinha caído de divisão, então ela ficou a década de 60 inteirinha aquela época que chamava-se Primeira Divisão de Profissionais, que, na verdade, era a 2 de hoje. E a Ponte sofria, menina do céu. Sofria? Nessa época, bom, Me perdoe, os sofria um pouco ponte-pretanos. mais, né? A ponte é curiosa, mas a história da ponte é isso aí que você vai, muito mais sofrimento, né? Mas a década de 60 foi difícil para a Ponte, porque ela montava bons times, né? Chegou à final duas vezes, né? Contra a Prudentina, perdeu, depois contra a Portuguesa Santista, perdeu aqui em Campinas. Foi uma loucura aquele jogo. E depois ela foi subir em 1969, com um timaço, né? Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro Roberto Pinto, Alain Manfrini de Cá e Adilson, né? Esse time, assim, qualquer criança da época, ele como é que ele declamava, né? Porque isso é uma declamação. Bom, aí vem os anos 70, a Ponte sobe de divisão, aí eles ficam na mesma divisão e a Ponte sobe. Só que a Ponte não tinha a estrutura do Guarani. O Guarani tinha muito mais estrutura, era um time revelador, porque na época o que contava muito era revelar jogador, né? A Ponte ela já estava recuperando essa força do departamento amador. Na verdade, ela final dos anos 60, início dos anos 70, ela revela bastante jogador assim de ponta, né? Sim. Mas eram poucos em relação ao que o Guarani tinha feito já na década de 60 e naqueles anos 70. A Ponte revelou Nelson, Samuel, Teodoro foram jogar
no São Paulo. Um pouquinho mais tarde, o Valdir Pérez com o Chicão também foram para o São Paulo. Tinha um negócio de São Paulo e Ponte, tudo jogador bom ia para o São Paulo. Da Ponte ia para o São Paulo. Então ela. E tinha o Dicá, né, que já. O Dicá foi jogar no Santos. O Dicá jogou no Santos quase um ano, junto com o Pelé. Tem uma história do Dicá que qualquer hora eu conto, do Dicá e do Pelé. Mas o Dicá foi para o Santos, depois ele foi para a Portuguesa, depois que ele voltou para a Ponte, né? Então, o primeiro meado dos anos 70, o Dicá não passa na Ponte Preta. Ele passa fora, ele volta para a Ponte em 1976. E essa história é assim, é um derby, que foi no campo da Ponte, e o Guarani sapecava a Ponte nessa época. O time do Guarani não tinha dó. Eu até me lembro. Sem coração. Não tinha, o Guarani ganhava da Ponte. Ele dava um pau na Ponte, que nossa senhora. E eu até me lembro, né, quando o Oscar começou a aparecer, acho que foi quando, em 1976, né, que derby, né, 75, 76, né, que o Dicá o Oscar já era consolidado, né? O Oscar já era reconhecido como um grande zagueiro, não só da Ponte, mas do futebol brasileiro. E num dos derbys, eu lembro que o Oscar ele comentou na entrevista, ele fez entrevista, ele falou assim: olha, ia ter um derby. Eu digo, como o Oscar, não, agora, esse derby agora é equilibrado, agora dá para enfrentar o Guarani. Como quem diz, né? Antes vamos pegar aqui, de 1972 até 1975, uns 3 anos, que foi os anos que o Guarani preponderou. Como quem diz, né? Esses últimos 3 anos, não dava para enfrentar o Guarani. O Guarani sempre tinha times melhores. E depois, a partir de 76, na fala do Oscar, daria para enfrentar. Como deu mesmo, né? Porque depois existem derbys assim, eletrizantes, de muita disputa. Mas o Guarani tinha um timaço nessa época aí que é 1972, 73, 73, o Guarani. Outro dia eu contei a história do Ticão aqui, aquele novo Pelé. Mas o Guarani também teve um novo Pelé, que achavam que era o novo, que era de Bauru também, que era o Washington, né, que era um atacante rápido e foi convocado para a seleção brasileira com 17, 18 anos, meninas. Então todo mundo, não, esse vai ser o novo Pelé, então. Também não foi. Também não foi. Mas só como exemplo. E aí o Guarani trazia muito jogador, assim, muito destaque do interior, né? O Guarani pegou, nos inícios dos anos 70, pegou da Portuguesa Santista um zagueiro chamado Alberto, um ponto esquerdo chamado Domingo, vieram os dois, e um centroavante chamado Sérgio, jogadores assim de boa qualidade. E aí, de Ribeirão Preto, o Guarani trouxe Alfredo Perandini, que era um meia, muito espetacular. O Alfredo está morando em Campinas ainda, já tem uma certa experiência, né? Mas continua aqui. E de vez em quando a gente encontra o Alfredo. O Alexandre Bueno, eram meias, né? Da base do Guarani, a gente cita Flamarion. Flamarion foi um jogador, né? Depois foi jogar no Cruzeiro, um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Enfim, formava grandes times, né? E o Guarani revelava muito atacante, camisa 9, era comum, sabe? Nossa, revelava assim. E revelou, dentre alguns que o Guarani revelou o Cleiton. Cleiton era um meninão alto, sabe assim, forte, né? Ele não era técnico, mas ele era forte, ele era um jogador de muita presença. E jogou com o Washington, né? O Washington era um meio atacante, ele era um centroavante. Naquela época tinha muito isso, chamava 8,5, né? Era um segundo atacante, como é que jogava perto do centroavante. O Washington era dessa posição, que era a posição do Pelé, né? Do Zico, esses caras assim que tinham essa posição. E o Cleiton, muito assim competente, era artilheiro, né? Sempre conseguia bons números. Aí tem esse derby no Campo da Ponte específico, que é que eu vou terminar a história. O Guarani subiu no Campo da Ponte, campo lotado, como sempre. Geralmente, mais, claro, torcedores da Ponte, né? Lá no Campo da Ponte. E a torcida da Ponte, naquela época, sabe, Carol, ela era mais presente, era interessante isso. Né? O Guarani sempre
times assim nobres, tal, mas a torcida presente era da Ponte, né? Tanto que era chamada torcida do povo, aquelas coisas todas. E mesmo quando ia no campo do Guarani, no derby, naquela época não era como hoje. Hoje não pode entrar. Duas torcidas, Né? né? Naquela época não. A torcida da Ponte lotava as duas cabeceiras. Houve derby em que lotou as duas cabeceiras e não existiu tobogã. E aquela parte da arquibancada, a torcida da Ponte, né? E o Guarani ficava só com as sociais. Então, reconhecidamente, a torcida da Ponte ela aparecia mais mesmo. Sim. Parece que tinha mais gente que torcia pela Ponte. E era sofrido, né? Assim, ser ponte pretano era ser sofrido. Como é que a gente vai falar? Era um calvário. Que é? Eu sou ponte pretano. Nossa, você é sofredor, papapá, vai entrar no céu. Sempre foi assim. E sempre, assim, né? A massa, né? Sempre o trabalhador, essa gente que gostava mais da Ponte. E nesse derby, o Guarani deitando lá no campo da Ponte, esse timaço que o Guarani tinha, né? A Ponte tinha um time modesto em relação ao Guarani, e o Guarani deitando. Estava ganhando de 2-0. Né? Um gol foi até do Alfredo, batendo falta, e teve um outro gol, que acho que foi do próprio Cleiton, centroavante. E o Guarani deitando. E na torcida da Ponte, o pessoal xingando, né? Como é até. Naquela época tinha muito xingamento, não tinha assim, muita. Essas coisas de hoje, né? Que as pessoas batem. Não tinha muito violência. Violência, né? Arma, né? E tá confronto. Isso não tinha. Se tivesse briga, era no tapa. Você é bugreiro, eu sou ponte pretano. Saía já no tapa, resolvia ali, aquelas coisas, mas não tinha arma, você não tem registro, né, desse tipo de coisa. Agora, xingamento, nossa senhora, isso sempre, né, sempre teve. E o Guarani deitando e rolando, tal, né, e os poucos torcedores do Guarani que estavam no campo gritavam olé. A torcedora do Guarani, naquela época, no campo da Ponte, ela ficava debaixo do placar. Né? Então, tinha uma área destinada lá, ficava debaixo do placar, o resto ficava na Ponte. Mas, como o Guarani jogando bem, o Grêmio se divertindo em cima da Ponte Preta. E naquela época era muito comum vender laranja no campo, né? Fora do campo. Eu mesmo vendi laranja. Olha só. Eu vendi laranja. Teve um jogo em Campinas, Santos e Guarani, e eu fui lá, eu e dois amigos fomos lá, compramos a laranja, descascamos, tá, fomos lá, vendemos tudo de laranja e ganhei um dinheirão. Aí acabou a laranja antes do jogo, aí eu entrei para assistir a partida, com o bolso cheio, todo feliz, né? Foi ver o Pelé depois. Né? Então, estava rico vendo o Pelé, o que mais você queria? Nossa, e o Pelé fez aquele jogo, eu lembro, foi 2-2, e o Pelé fez 2 gols na minha frente ali, sabe? Então, dia perfeito. Um dia que... Mas era comum. Você ia no campo, a pessoa entrava no campo chupando laranja. Mas, gente, que costume. Como é que se perdeu isso? É um romantismo, né? Eu já vi cada coisa em campo de futebol, Carol. Isso foi tudo se deteriorando, foi se perdendo. Mas era até gozado, era até curioso, né? Porque aquela multidão sentada na arquibancada, e todo mundo chupando laranja. Chupava laranja, aí jogava... Ainda que se fosse lá para os lados da minha terra, lá em Monte Azul, né? Que é a terra da laranja. Jaboticabal, né? Jaboticabal, Bebedouro. Tudo laranja. Tudo laranja, né? Ali. Eu não ia estranhar, mas eu não sabia, pra cá tinha esse costume. E era assim, a laranja... era vendido assim, saquinho, né? Já era descascada. Né? Eu lembro bem da maquininha. A maquininha, ela era como fosse uma morsa, você espremia a laranja, depois ela vinha uma rodelinha, uma manivelinha, tirando a casca. Né? E aí você descascava, porque era em escala, né? Que você tinha que vender. E aí você acondicionava em saquinho de plástico, né? E era assim, saquinho de 3... saquinho de meia dúzia, né? O máximo que era meia dúzia. E a maioria comprava meia dúzia mesmo. Não se contentava só com... Que snack saudável que era o pessoal legal, consumia nos estádios. Exato. Não, eu digo para você porque o dia que eu fui vender, eu acondicionei de 3 e de 6. Vendi mais de 6. O de 3 foi só depois, né?
porque aí eu comecei a fazer... porque o de 3 era mais caro que o de 6. Né? Era uma promoção. Não era aquela promoção de pastel que o cara fala assim, 1, 5, 2, 10 e 3, 15. Promoção de pastel, que eu já vi. Ou então o vendedor de churros, 1 é 5, 3 por 20. 1, 5, 3 por 20. É um espetáculo. O cara, quero 3, né? Quero 3, acontece. Aí eu vendia 3, né? Aí sobrou a de 3. Aí eu falei, não, vai pelo preço de 6 mesmo, né? Então, muitos levavam 2 e tal. Eu tinha experiência na comercialização de laranja para os torcedores de futebol. Você não pegou essa época? Não peguei. Que gostoso, você estar lá no campo chupando. Achei maravilhoso. Né? E a laranja, muitas vezes, porque aqui se consome mais essa laranja pera, né? Mas no campo tinha muita laranja baiana, não sei se você já ouviu falar. Que é aquela maior. É aquela maiorzona, grandona, né? E essa história que eu vou acabar de contar agora, ela envolve uma laranja baiana, né? O que acontece? O Guarani deitando em cima da ponte, e em dado momento o Cleiton, ele vem do lado ali da arquibancada da Ponte Preta, aquela massa da ponte. Aí o pessoal xingando. Aí um torcedor lá, com essa dita laranja, que era uma baiana, né, mais ou menos desse tamanho assim, o torcedor, o Cleiton ali, o cara, sei que é isso, que é aquilo, o cara mira o Cleiton assim, mas taca, sabe, né, a laranja em cima do Cleiton, a laranja inteira, e taca em cima do Cleiton. Não ia acontecer nada, mas, de repente, né, se pegar assim, podia dar uma dorzinha. No rosto, né? Mas ele taca, né, agressivo. Mas o Cleiton percebe. O Cleiton ali na beira do gramado, ele percebe a intenção, né? E que ia acontecer aquilo. E ele, num reflexo monumental, um meninão, garoto, inteligente, jogador de futebol, centroavante, né, muito reflexo. Quando a laranja começa a viajar e chegar, ele esquiva, né? Ele dá um golpe de toureiro, assim, né? E tira a barriga, assim, a laranja passa. Passa reto. A laranja passa e cai bem assim, o que é 1 metro dele, 2 metros dele. E o torcedor xingando. O Cleiton pega, olha a laranja assim, no gramado, vai lá, ele pega a laranja inteira, e ele encosta ali, né, no coisa, e chupa a laranja inteira, menino. O Cleiton. Dentro do gramado. Dentro do gramado, ele chupa. Mas, literalmente, ele deixou a laranja no bagaço. Só faltou ele engolir o bagaço. E ele, né, e chupava e olhava para a torcida assim, apetecido, que dava até vontade, do jeito que o Cleiton chupava. Você queria me acertar, muito obrigado. Muito obrigado. Na hora que ele pegou, ele chupava a laranja assim, né, em resposta às ofensas que estavam ouvindo, e olhava assim para o torcedor, para o cara que tacou, estava ali olhando, né? E você imagina a indignação do cara que tacou a laranja. Com certeza. Ele fazia assim, era uma coisa subliminar, que quem estivesse assistindo, se não ficasse com raiva, que era torcedor, ele ia querer chupar a laranja. Eu acho que aquele dia o vendedor depois vendeu muito mais laranja do que normalmente. E chupou a laranja, e chupou, e aproveitou aqueles segundos ali, rápido, né? Então, ele aproveitou, ele chupou a laranja, tudo, espremeu do jeito que era possível, o último, né? O último suco, o último caldinho da laranja. Aí ele pegou assim e jogou assim na pista de atletismo, olhou para o cara assim que tinha jogado e falou assim: ó, essa daí tá docinha, viu? Ó, espetacular. Joga mais aqui, que eu quero mais. Vai fazer o quê, né? O torcedor ficou maluco. E os outros jogadores acharam engraçado, mesmo os da Ponte e tal, começaram a dar risada, tal, foi aquela coisa. E terminou em paz. Tá vendo? Terminou em paz. A laranja da paz. Eu fico pensando, refletindo sobre esse caso hoje. Eu acho que muito jogador, Carol, faria o seguinte: ele deixaria a laranja, ele deixaria se atingir pela laranja. Ia cair em campo. Cair em campo, ele ia pegar a laranja, ia lá para o representante, entregar a laranja para que fosse relatada na súmula.
o caso ia para o tribunal, o clube talvez sofresse uma interdição de estádio. Perdesse o mando. Perdesse o mando, né? É essa reflexão que eu faço assim, nessa analogia com os dias de hoje. E naquela época, o Cleiton sabiamente que hoje tomou aqui. E outra coisa, não e ficou voa uma laranja para o campo, né? Voa pedaço de cadeira, concreto. Eu acho que tem que reportar, mas cadeira eu sou até a favor em alguns casos. Você entendeu? Tá na moda, né? Tá na moda a cadeira voando por cadeira aí. eu apoio em alguns casos. Tem casos que são merecidos. Eu tô com a cadeira em alguns casos, aí eu tô com a cadeira. Às vezes eu tenho até dó da cadeira. Pobre da cadeira. A cadeira não tem culpa, né? Mas a cadeira está perdoada, não tem problema. Então, Carol, olha só que jeito romântico, bem-humorado, em paz, como é o futebol. Quer dizer, resolveu um problema, né? Chupou uma bela laranja. Foi tirou uma onda com o torcedor. Uma ironia, né? E uma ironia saudável. Que não ofendeu o agressor. Não ofendeu. Né? Se de repente algum jogador atual estiver assistindo, porque assiste, eu tenho certeza que muito jogador atual assiste, né, esse nosso podcast, que fique o exemplo. Hoje não existe mais laranja no campo, mas que fique o exemplo assim. Fala, caramba, né, uma reação de bom humor diante de uma situação que parecia... De resolver as coisas de uma maneira mais leve, né, João? Mais leve, né? Era o espírito. Exato. Né? Aí tudo bem, o Guarani perdeu, o Guarani ganhou, a Ponte perdeu, o Guarani zoou em cima, mas ficou muito mais que o grande jogo que o Guarani fez, a derrota, ficou a história do Cleiton. Maravilhoso. Que até hoje, o Cleiton mora em Santos, ele já está lá em Santos morando. Até hoje o Cleiton lembra assim, com prazer, com eu tenho certeza humor. Que a cada laranja que o Cleiton come na vida, ele lembra dessa passagem. O laranja bendita, laranja bem docinha, né? Que uma laranja baiana. Com sabor de vitória, inclusive. E ganhando o jogo. Você quer coisa melhor que isso? Exatamente. Né? Salve a laranja. Maravilhoso. Que fique aqui a nossa reivindicação. Voltem a vender laranja nos campos. Gente, muito melhor Poxa que vida. qualquer outra coisa. A pessoa quer bebida, né? Quer cerveja. Não, tal. vamos Antes vender da cerveja, laranjinha descascada. Vamos vender a laranja. Então tá bom, João. Maravilhosa essa história. Se você gostou e quer revê-la, é só acessar o nosso canal no YouTube e lá você também encontra as outras resenhas. Ou então o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.